Muito boa noite, estamos começando o primeiro Incomodados de 2021 aqui na minha live Luiz Machado Oficial. Estarei aqui ao vivo toda terça-feira às 22 horas e lembre-se que nós temos também o nosso canal no YouTube, programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal, porque eu sempre estarei com um convidado diferente, batendo um papo, provocando, instigando, incomodando os pensamentos e idolatrando a dúvida, refletindo sobre a vida e essa desavença social. E o nosso primeiro convidado de 2021, preparem-se. Preparem-se porque temos aqui um dos mais importantes cineastas brasileiros. Participou do cinema novo e flertou com um tropicalismo, tornando-se com o tempo um crítico dos caminhos do cinema brasileiro, defendendo o cinema popular. Realizou mais de 30 filmes, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim por seu filme Brasil, ano 2000, e ganhou mais de 10 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Um cineasta que sublima em seus filmes a delicadeza das relações humanas de forma poética e ao mesmo tempo popular. Um diretor que conduz a arte de uma forma singular e com uma identidade própria. Ele é, atenção senhores, ele é Walter Lima Júnior. Vamos ver se ele está por aqui. Muito bem, Walter Lima Júnior já está por aqui, ele já solicitou, eu vou aceitar, e o Incomodados está no ar. Tudo bem, Walter? Como é que você está? Tudo tranquilo? Deixa eu ajeitar aqui o cabelo. Muito bem, Walter. Vamos então a um pensamento. Minha alma deseja revolução e minhas mãos trabalham para a revolução. Porém, o que é revolução? Uma revolução é uma mudança total das leis naturais e sociais. Uma revolução só pode se realizar quando a morte vence a vida. Porém, ao mesmo tempo, a morte é o nada, e o nada é contra-revolucionário. Esse é o pensamento do grande cineasta Glauber Rocha. O cinema revolucionou sua vida, Walter? Revolucionou. Eu tenho o seguinte, eu nunca fiz do cinema um palanque, entendeu? Meu trabalho é um trabalho de criação, um trabalho de verificação da minha realidade, do que está em torno, sonhar junto, entendeu? Fantasiar e comprar a fantasia que eu recebo. O Brasil é um país extremamente rico sobre esse aspecto. E eu vivi um período inicial no cinema brasileiro em que a palavra política dentro do cinema era prioritária, entendeu? E eu acho que hoje em dia a gente vive uma certa distância disso, né? Mas não é que isso esteja distante do cinema brasileiro, ele só existe porque ele é guerreiro. É um cinema guerreiro esse, entendeu? É um cinema que não tem mercado, entendeu? Que tem uma quantidade enorme de dificuldades, é um mercado oferecido, não é nosso, é um mercado oferecido para os outros. Nós temos uma vantagenzinha mínima do uso desse mercado. O teatro tem o seu mercado, né? Pode não fazer sucesso, é outro problema. Tem o território para explorar. Nós não temos o território inteiro para explorar. E no meu início, dentro do cinema, toda a preocupação da minha geração era uma preocupação ligada à identidade nacional, buscar, entendeu, o nosso espaço. Entendeu? E quem éramos, quem somos. Entendeu? Então, a palavra política tinha um sentido muito vigoroso e muito revigorante para a gente. Entendeu? Mas eu nunca fiz do meu cinema um palanque.
Nem acho que os filmes que usaram a política como uma forma de contestar ou mesmo transformar isso numa investigação da consciência brasileira. Eu não acredito que tenha saído nenhuma obra extraordinária disso. Ô, Walter, como é que você analisa a trajetória do cinema brasileiro? Eu acho o seguinte, eu quando comecei a ouvir cinema brasileiro, eu acompanho o cinema brasileiro. Eu não surgi no cinema brasileiro dentro do cinema novo. Eu já estava fazendo, eu já era um espectador de cinema brasileiro. Entendeu? Não fui levado ao cinema porque o cinema novo me captou e me trouxe para o cinema. Não, eu surgi dentro do cinema novo, mas eu já via cinema. E o cinema que eu via era um cinema que tinha uma ambição popular. Não era chanchada. A chanchada, de alguma maneira, ela é a tradução, no nosso caso, de um tipo de comédia musical surgida no cinema americano nos anos 30. Entendeu? Aliás, as primeiras chanchadas, inclusive, teve a mão de um diretor americano aqui, o Wallace Downey. Esse cara, ele durante algum tempo, ele fez alguns alôs, alôs, entendeu? Aquelas comédias primitivas, musicais brasileiras. Depois, uma comédia onde tinha uma situação onde tinha um comediante que vivia atribulações e, enquanto ele tinha as atribulações, tinham números musicais. Entendeu? Ou era uma boate, ou era um teatro, entendeu? Isso era um formato que atravessou grande parte de um período do cinema brasileiro até o início da televisão aqui, do início dos anos 50. Mas existia o cinema brasileiro sério. Existia. Existia gente que fazia filmes sérios, entendeu? Humberto Mauro e vários cineastas, Zé Carlos Burle, entendeu? E muita gente que fez, inclusive gente que veio de fora, portugueses que estavam aqui, que fizeram teatro e fizeram cinema, Chianca de Garcia, figuras que hoje em dia são... Se lê nome dessas pessoas em livros de história da arte no Brasil, do teatro, do cinema, do circo. Quando comecei a me dar conta da possibilidade de um cinema sério no Brasil, eram os anos pré-Veracruz. Os anos pré-Veracruz compreendem mais ou menos os últimos anos que a Atlântida Cinematográfica foi uma companhia que ficou famosa aqui com os filmes de Oscarito, Grande Hotel, mas era produzida, o nome Atlântida já existia antes, era uma produtora que foi vendida a Luiz Severiano Ribeiro, que era um grande exibidor, ele que tinha salas de cinema em vários lugares do Brasil, né? Todo o Nordeste, no Rio de Janeiro, a cidade era povoada dos cinemas do Severiano Ribeiro. Então, existia o mercado. A um determinado momento, a gente perdeu isso com a chegada da televisão, ele se afastou, a gente perdeu a coisa. A gente, então, teve um período em que houve uma intenção em São Paulo da criação de um polo cultural de cinema e teatro. Fez-se o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. O mesmo grupo que deu origem ao TBC criou a Vera Cruz. Os mesmos, alguns magnatas da indústria paulista que se associaram, alguns oriundos italianos, que se associaram a um projeto de cinema trazido por um cineasta brasileiro que vivia na Europa, Alberto Cavalcanti, um cineasta de prestígio na Europa, entendeu? E que ele conseguiu
no final do governo Vargas, o último governo Vargas, entendeu? Vantagens para se fazer uma indústria de cinema lá em São Paulo. Houve grande sucesso de bilheteria. O Cangaceiro, Sim a Moça, mas teve uns filmes do Mazzaropi também, que deram muito dinheiro e criaram depois um ciclo. Muito sucesso. Sim. Houve alguns sucessos e vários insucessos. Entendeu? Os filmes eram distribuídos pela Columbia, uma empresa americana, e pela... A porno chanchada dava muito sucesso na época, Não, né? A Veracruz, quando foi à falência, entendeu? O que sucedeu, o cinema brasileiro virou uma terra arrasada. Aí, nesse momento, surge o cinema novo. Pouco depois. Que foi vai à falência, década de 60. Em 54, por aí. 54. O cinema Nelson Pereira, o Rio 40 Graus, que é um ressurgimento, é um filme de 56. Rio 40 Graus. Rio 40 Graus. Ele antecipa em 3 anos, mais ou menos, os primeiros sinais do cinema novo. O que é o cinema novo? O cinema novo é um cinema gerado por uma geração de amantes do cinema, cinéfilos, que estavam vivendo o fim dos grandes estúdios. A televisão simplesmente transformou o cinema nos Estados Unidos, que era a meca do cinema, então, em outra coisa. Em primeiro lugar, é o seguinte: quando os estúdios que a gente conhecia, Metro, Fox, esses estúdios, que a gente ainda conhece de nome, entendeu? Eles eram donos de cadeias de cinema. Existia no Rio de Janeiro cinemas da Metro. Existiam salas da Fox. Existia. Eles se espalharam pelo mundo assim, entendeu? A um determinado momento, depois da guerra, houve uma lei antitrust nos Estados Unidos. Então, quebraram as pernas do cinema. O cinema americano não podia mais ser distribuidor e exibidor. Era só produtor. Isso no momento que a televisão estava chegando. O cinema passou a produzir. Ele estava crescendo. E houve uma quebra das grandes fábricas do cinema. Eram fábricas com funcionários contratados de longo prazo. Né? Então, no mundo inteiro, com a quebra desse cinema, começaram a surgir movimentos de renovação. Como aqui no Brasil surgiu o cinema novo, existiu a Nouvelle Vague lá fora, o cinema novo na Itália, o cine novo aqui na Argentina e no mundo inteiro, New Cinema e assim por diante. Era sintomático. Há um movimento sincrônico nosso aqui no Brasil com o que estava se fazendo no mundo inteiro. Entendeu? Foi um movimento universal, né, do cinema. Né? Um movimento extraordinário do mundo inteiro. Verdade. Walter, falando dos tempos de hoje, no seu ponto de vista, os streamings hoje é uma ferramenta importante para o fomento da indústria cinematográfica? Claro. O cinema está mudando, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com as salas de cinema. Eu não sei se a gente vai deixar de ir ao cinema. Eu acredito que não, porque o encanto de ir a uma sala de cinema é outro do que ver um filme na sua sala. Não é a mesma coisa, né? O telão, né? Você não é assodado pelos problemas da casa. Você viaja. Você entra para escapar, entendeu? Para entrar na tela. Entendeu? Você entra e se concentra, né? Você entra e fica ali. Lógico, claro. Então, essa experiência é uma experiência única. Afora, o fato não é apenas a viagem individual, mas é a viagem coletiva.
entendeu? É dessa viagem que eu estou preocupado, ou seja, de como a gente está vivendo um certo espanto diante desse afastamento social, entendeu? O cinema e o teatro e os espetáculos de massa, de alguma forma, vão ser atingidos por esses cuidados. O Walter, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. O que é o ser humano para você? O ser humano é mais do que simplesmente uma pessoa viva, é uma pessoa, é um repetidor de gestos culturais, recriador de gestos culturais arcaicos, entendeu? Que estão dentro dele, entendeu? Ao mesmo tempo, uma figura transformadora, entendeu? Que age no ambiente onde vive, entendeu? Com a ambição de transformar esse ambiente. Ele pode ser, nesse sentido, um predador, um destruidor, inclusive, do ambiente onde ele vive. Como ele pode ser um criador extraordinário, um transformador. A grande esperança que nós temos em relação à humanidade é que ela se conscientize de que ela pode transformar sem destruir, entendeu? Que ela pode ser solidária, entendeu? E isso tem um significado de construção. As expectativas que a gente tem de criar uma sociedade solidária e que se constrói, né, numa vida que ao mesmo tempo os bens possam ser divididos sem prejuízo maior para cada uma das pessoas, mas porque simplesmente é o que interessava dividir, entendeu? E que houvesse uma justiça social, né? As pessoas todas tivessem acesso a comer, a dormir, a trabalhar, a viver de uma maneira digna, entendeu? Eu acho que o ser humano é uma figura ao mesmo tempo extremamente rica de um ponto de vista, e porque é tão rica, também é muito destrutiva. A gente convive nesse momento com aspectos assim muito negativos da experiência do ser humano nesse planeta. É Sem totalmente dúvida. indiferente à destruição do meio ambiente, o que está acontecendo. As pessoas são. A gente está vendo que o mundo está sendo devastado e a gente está totalmente indiferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um acervo humanístico, entendeu? Tão extraordinário de tudo que foi feito nesses séculos todos, né? Desde o final da Idade Média até os nossos dias, entendeu? E mesmo antes, né? Todo o período clássico, tudo aquilo que foi pensado e realizado pelo homem é tão extraordinário que a esperança ainda se mantém viva entre nós. Nós ainda nos julgamos capazes de nos resgatar, entendeu? Dessa, sabe, desse namoro permanente com a autodestruição, entendeu? Mas eu acredito no ser humano, entendeu? Na possibilidade do ser humano, tanto do lado negativo quanto do lado positivo dele, entendeu? Não acredito que vai haver um milagre, mas vai haver um processo de consciência. Vai se abrir uma consciência, entendeu? Nós estamos diante de uma possibilidade assim, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o que a gente está vivendo, você me fez uma pergunta que, ao mesmo tempo, você me colocou assim, eu vou te fazer uma pergunta simples. Não é simples. Falar do ser humano é uma coisa muito, ao tempo, provocador, entendeu? Você pensar o que eu quero, eu como ser humano, vou falar de mim, então, entendeu? O que eu quero como ser humano? Justiça, entendeu? Eu quero saber que as pessoas tenham oportunidades, entendeu? Que respeitam o meio ambiente, entendeu?
que comem, que dormem, que estudam, que têm direito à realização de seus sonhos, entendeu? Tudo isso passa pela cabeça de cada um de nós, só não é só da minha cabeça, de todo mundo. A gente toda hora vê as pessoas pedirem isso. Sem dúvida. Ô, Walter, você fez um filme, A Lira do Delírio, que foi em 1978, né? Aí teve uma cena linda, né, entre as personagens da Nara Leão e a Nessy Rocha, né, se beijando na boca, em pleno carnaval. Walter, como é que você analisa a liberdade de expressão hoje? A liberdade de expressão, eu acho que a Hoje. gente convive de uma maneira muito penosa com isso, porque no caso específico do cinema, eu acho que a gente a gente constrói uma obra em cima de uma atividade muito sacrificada. Então, você namora as possibilidades de recuperar o teu esforço junto ao público. Então, muitas coisas que você poderia fazer, você deixa de fazer para poder, entendeu, comer. Entendeu? Então, eu acho que, no nosso caso, no nosso cinema, entendeu, nós convivemos com isso. Então, eu lhe digo sinceramente, eu me inventei várias vezes na minha vida, ao longo da minha vida, fazendo jornalismo, fazendo televisão, fazendo teatro, fazendo cinema, entendeu? Dando aula, tanta coisa, entendeu? Imitando comercial, entendeu? Eu acho que a coisa sabe, a atividade dentro do cinema é uma atividade muito restritiva, entendeu? Eu nunca me vi unicamente um cineasta. Eu adoro fazer teatro, por exemplo. E já vi várias peças que você já Nem vão ao dirigiu. teatro, nem vão ao teatro. Não é por desprezo ao teatro, não vão ao teatro, entendeu? Por ignorância, entendeu? Não vão ao teatro por isso, eu acho, né? Não é nem por preconceito, entendeu? É um hábito, um vício que ficou nelas, entendeu? Não tem a curiosidade de descobrir como aquilo acontece, entendeu? E tem uma coisa extraordinária no teatro, que é além do público, que é extraordinário, o que isso pode te proporcionar, você dirigindo uma peça, não é você que está no palco, é você ver aquelas pessoas, os artistas que estão ali criando junto, às vezes com a energia que vem do público, você tem uma oportunidade extraordinária de entender o que significa a entrega ao momento da criação. Isso Walter, qual foi o muito momento que o teatro se apresentou na sua vida profissional? na minha vida. Profissional. Sempre vi teatro. Eu sempre vi teatro. Eu, quando eu era adolescente, eu vi peças que hoje em dia, quando eu digo que eu vi e que eu me lembro de ter visto, entendeu? As pessoas ficam achando, não, põem uma certa dúvida naquilo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu vi Jaime Costa representando. Eu tinha uns 12, 13 anos, 14 anos, eu vi uma peça do Jaime Costa, chamada, uma peça do Arthur Miller, que eu já depois vi várias vezes, A Morte do Caixeiro Viajante. Eu vi ele fazendo isso. Ótimo. Depois eu vi um filme com o Frederico March fazendo o Willy Loman. Depois eu vi o Paulo Autran fazendo isso. Eu vi há pouco tempo o Nanini fazendo isso. Eu já vi outras pessoas fazendo isso. Já vi outros filmes também. Já vi. Essa coisa eu vi a Fernanda Montenegro fazendo o Diálogo das Carmelitas. Eu era uma pessoa da minha idade naquele momento, com 14, 15 anos, 16 anos de idade. Calcula, vai lá ao teatro, eu ia.
entendeu? Várias vezes eu fui ao Teatro É Copacabana. sempre bom. Não, mas sempre fui. Sempre fui. Gosto de teatro. Eu vi a temporada do TBC aqui no Rio de Janeiro, eu vi quase todas as peças. Quase todas as peças. Achava aquilo ótimo. Quando chegou o Teatro de Arena, eu ia todas elas. Teatro é único, né? Ele é maravilhoso. Teatro é maravilhoso, né? É um momento único. O teatro é vivo. E não, ele é vivo e é um encontro único. Não tem outro igual, né? Por mais que você veja a mesma peça novamente, são encontros diferentes, né? Não, e outra coisa também, a figura do ator. Entendeu? Eu sou fascinado com a figura do ator. Agora, eu acho que o ator é uma oportunidade extraordinária de um ser humano criativo, um artista, de entender o outro. Ele cria dentro de si o outro. Se coloca no outro. De uma generosidade, isso, extraordinário. Entendeu? Quem quer fazer cinema tem que entender o outro. Você você supõe a existência de um público muito grande, entendeu? Né? Em qualquer lugar do mundo, porque o filme pode ser vendido ali na esquina, da China, do Peru, do Canadá, o camelô lá vendendo. Entendeu? Você perde o controle daquilo. Então é para muita gente. Você tem que ter uma ambição de chegar no outro. E isso é uma coisa linda, por exemplo, que eu vejo, para mim, é uma das coisas mais extraordinárias que o teatro me passa, entendeu? E a oportunidade de conviver com esse esforço e com esse prazer, sabe? Com essa chama de chegar até o outro. E isso é a figura do ator. E ser o outro, né? Ser o outro, né? Não é nem representar, é ser o outro. Né? Walter, o grande poeta Pablo Neruda dizia o seguinte: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Quando você escolhe um ator para protagonizar um filme seu, a intuição fala mais alto? O projeto do cinema, no caso do cinema, eu acho que quando você escolhe um ator, você procura ajustar um personagem a um ator. Você pode cumprir o interesse de um ator que quer produzir uma peça e tem a ambição de fazer aquele personagem. Então, muitas vezes, você filtra o personagem, que você também vai descobrir, através do olhar daquele ator que escolheu aquele texto e está dividindo com você a possibilidade de realizá-lo. No caso do cinema, você tem uma outra questão. O cinema é uma arte que exige credibilidade. Ele tem que parecer real. Então, o ator é escolhido porque ele é o personagem. À primeira vista. Ele pode não ser fisicamente o personagem, e porque é ator, e vai se ver como aquele personagem e vai buscar ser o personagem. Mas, muitas vezes, os atores se confundem com os personagens. No caso do cinema, você escolhe o ator porque você vê o personagem nele. Ele já é o personagem. Agora, Walter, você em algum filme que você fez, você ficou prisioneiro das suas escolhas? Eu nunca tive essa maravilhosa oportunidade. Eu nunca tive. Prisioneiro dela, não, prisioneiro da grana, né? Da grana, entendeu? Das dificuldades, dos recursos de produção. Sim, mas isso ao mesmo tempo deflagra um processo de criatividade, de reinvenção do teu projeto artístico.
Então, Não, você... eu digo prisioneiro das suas escolhas, dos atores que você escolheu para trabalhar. Não, Teve olha, algum eu já momento convivi com que situações... você se sentiu assim aprisionado? Não escolhi bem. Não, eu vou até lá e falo, e se tiver tempo, a não ser que nunca me ocorreu eu escolher o ator e já está filmando, e aí descobri depois que estou filmando, porque aí tem contrato, tem uma opção de coisa. Mas já aconteceu comigo, deu ainda não estar filmando, e eu me dar conta de que aquela não era a pessoa que eu precisava, que aquele não era, aquela pessoa não era o personagem. Eu não sentia o personagem. Aí eu fui lá para falar com ela, com essa pessoa, entendeu? Era uma atriz. E não era nem uma atriz brasileira, entendeu? Quando eu fiz os Desafinados, me surgiu esse problema, entendeu? Então eu julgava que aquela pessoa pudesse ser, porque a experiência pessoal dela indicava que ela fosse aquele personagem, entendeu? Uma pessoa que vivia fora do seu lugar de origem, ela era francesa, falava extremamente bem o português, entendeu? Sem sotaque, entendeu? Convivia de família com a música, era uma pessoa muito que ligava, né? Estava ligada com o repertório da Bossa Nova, entendeu? Eu ia fazer um filme sobre a época da Bossa Nova. E eu achei uma pessoa de uma simpatia extraordinária. Só que ela não era. Ela não era o personagem. Durante essas filmagens, para você, qual o limite em que o ego e a vaidade começam a interferir na relação entre o diretor e o ator? Luiz, olha, eu não vou puxar a brasa para minha sardinha, não, mas eu não sou um ególatra. Eu não convivo com isso dentro de mim, entendeu? Eu sou uma pessoa que se divide muito com os outros, entendeu? Eu sou assim, essa é a minha natureza. Então para mim, cinema é trabalho de equipe, entendeu? Teatro para mim é trabalho de equipe, entendeu? É muito trabalho de equipe. Então eu eu posso fazer o roteiro, estudar o meu roteiro, decupar esse roteiro, ou seja, procurar entender todas as formas e as peculiaridades e as contradições dos personagens e criar planos que identifiquem essas contradições, etc. Tudo isso na minha cabeça, mas eu vou escutar as pessoas. E tem algum cineasta brasileiro jovem que tenha te chamado a atenção, Walter? Olha, tem Gabriel, o cara que fez o Boi Neon, Gabriel Mascaro, acho que. Esse cara fez o filme que eu achei o filme mais interessante feito no Brasil nos últimos anos. Eu vi alguns filmes realmente que me chamaram a atenção. Eu acho que o cinema brasileiro vive um momento assim de maturidade com relação a esses jovens cineastas, muito interessante. Gente que não dá como desculpa a política. Não, eles querem fazer filme. Eles querem buscar a emoção do espetáculo. Isso é uma coisa muito boa. Na minha geração, por exemplo, as pessoas se justificavam pela política. O filme era uma merda, mas tinha uma postura política, tá? Já era alguma coisa, entendeu? Mas o filme era uma merda, entendeu? Eu sempre achei isso. E dizer isso na minha época de jovem era um atentado, entendeu? Um atentado. Dizer assim, não, eu não gostei porque o filme é mal feito mesmo, entendeu? Mas isso aí é uma visão de direita. Dane-se a direita. Meu problema é o seguinte, eu sou um espectador de cinema. Eu entro no cinema porque eu quero participar daquilo. Eu quero ser envolvido por aquilo. E para isso existe uma linguagem, entendeu? E essa linguagem está sendo usada ou não? Ou o cara está fazendo
proselitismo com aquilo, querendo, entendeu? Se propor como uma personalidade da vida cultural e política brasileira só, mas não como uma pessoa que, sendo dedicada àquela atividade, à criação artística dentro do cinema, não utiliza a linguagem que lhe é própria, entendeu? Para falar com as pessoas. Não, ele vai usar a imprensa para falar aquilo que ele gostaria e que ele deveria falar no filme. Né? Vai falar através da imprensa. Sim. Nunca foi no meu caso. Agora, falando em imprensa, ao falar sobre os filmes de Walter Lima Júnior, as pessoas se equivocam? Eu sou a última pessoa a te dizer isso, porque eu tenho, em primeiro lugar, eu gosto dos meus filmes, porque foi tão, muitos deles foram filmes assim tão sofridos, sacrificados assim, para se fazer, que o esforço de ter feito e dividir com as pessoas a lembrança que eu tenho dos filmes é da minha convivência com as pessoas no processo da criação, entendeu? Então eu não tenho uma visão crítica. Nem quero ter, entendeu? Nem quero ter. Agora, eu não sei, eu acho que nunca ouvi uma opinião que tivesse me iluminado, entendeu? Que tivesse me apresentado um dado novo sobre mim mesmo. Eu nunca vi isso, entendeu? Então, eu respeito se a pessoa gosta ou não gosta, isso é uma questão. Eu fiz o filme para ser visto, então as pessoas gostam ou não gostam. Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que torcem a cara, entendeu? Estou com a cara torcida, eu não vou fazer nada para melhorar aquela cara. E, Walter, qual o filme que você gostaria de ter feito, mas não fez? Vários. Cite um. Pô, isso é tão fácil isso. Tão fácil assim. Cite um. É tanta coisa, tanto livro, tanta coisa interessante que você lê que tem vontade de fazer. Viu? Eu tenho filmes na minha cabeça que ficaram na minha cabeça, que eu não consegui realizar e que já sonhei com esses filmes, já fiz locação desses filmes, já escolhi atores, tudo está dentro de mim, entendeu? Quer ver um filme que eu gostaria de ter feito? Só da minha cabeça, né? Eu queria fazer um filme sobre aquele soneto maravilhoso do Camões, entendeu? Que fala da 7 anos de pastor Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela. E essa história é tão maravilhosa, entendeu? Que ele, que sempre é negado o amor de Raquel, a mão de Raquel, o amor dela. O pai, muito habilidoso para não perder aquele lavrador tão prestimoso, nunca lhe dava a mão de Raquel, lhe dava a Lia, que era mais velha. E para ela ele trabalharia, mesmo que tivesse que passar a vida inteira, ele trabalharia para poder ter o amor da outra. Que calcula? Uma história de amor passada no meio do trabalho, no campo, no meio das mudanças de temperatura, entendeu? Do esforço, da solidão do homem em busca de uma figura amada, entendeu? Com a natureza, sabe, ao mesmo tempo sendo gentil e ao mesmo tempo reprimindo ele. Esse cara sofrido, entendeu? Várias vezes eu fiz locação disso, eu achava que eu ia fazer esse filme. Mas teve gente que dizia assim para mim, Walter, isso não vai dar um tostão. Agora você sair. Eu vejo aqui, mas ele o que dá um tostão, né? O que é difícil, o que dá um tostão, né? Walter, e o que você fez e gostaria de não ter feito? Não, todas as coisas que eu fiz,
até os anos que eu passei no Globo Repórter, todas as coisas que eu fiz me ajudaram a fazer outras tantas coisas que eu gostei de ter feito. Eu sempre aprendi com aquilo que eu faço. Sempre. Entendeu? O meu período, quando eu fui trabalhar no Globo Repórter, havia uma surpresa no meio do cinema, onde eu vivia, né? Eu disse, Walter, você vai trabalhar na TV Globo? Cara, foi uma das coisas, um dos períodos mais maravilhosos que eu vivi de trabalho, entendeu? Eu fazia um filme por mês para eles, entendeu? Olha que maravilha! Um filme por mês, entendeu? Eu levei quase 8 anos trabalhando na TV Globo, no Globo Repórter. Toda a fase inicial do Globo Repórter, eu fiz muito filme. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Entendeu? Não me arrependo. Pelo contrário, para mim foi uma coisa boa. E eu tive um insight quando eu estava trabalhando na Globo, era uma coisa de perceber em outras pessoas coisas que estavam acontecendo, quando as pessoas ficavam querendo subir na vida, sabe? Ser chefe, ter outro cargo. Nunca me passou isso pela cabeça. Eu sempre queria estar filmando. Nunca me passou isso pela cabeça de deixar de ser aquilo que eu gostava de fazer para tentar fazer uma outra coisa. Entendeu? A única coisa que eu pedia a mim mesmo é o seguinte, meu Deus, que eu tenha uma visão clara de quando eu não estiver gostando mais de estar fazendo isso, entendeu? Em que eu não esteja respeitando isso que eu estou fazendo. No dia que eu me sentir assim, que eu possa ter esse insight e dizer, não quero mais. Um dia me aconteceu isso. Um dia me aconteceu isso. Eu tive claramente essa visão para mim. Se você tivesse esse poder, o poder de salvar um roteiro de um longa que você tem assistido aí durante toda a sua trajetória como cineasta, qual seria o nome do filme? Falando de cinema brasileiro, um roteiro que me chamou a atenção pela qualidade extraordinária do roteiro e uma realização canhestra desse roteiro, uma coisa muito sincera, mas muito abaixo das possibilidades do roteiro, é um roteiro do Fernando Coni Campos, que ele fez um filme dele, e ele era bom roteirista, chamado O Mágico e o Delegado. Eu acho primoroso aquele roteiro, primoroso. Mas ele não tinha artesanato. E cinema é muita artesania. E você mexeria nesse roteiro sem a menor cerimônia? Então. Não, eu não mexeria no roteiro, não. Eu acho que eu me apaixonaria. Se você tivesse esse poder. Porque eu gosto da linguagem do cinema. Eu acredito nela. Eu não me justifico pura e simplesmente pela leitura do roteiro. Mas eu acho que o roteiro tem uma leitura visual dele, entendeu? Que é ampla, entendeu? E que é fantasiosa, entendeu? E que fala através de vários departamentos, não apenas dos atores, mas da cenografia, da música, da luz, entendeu? É uma mágica. Sim, uma grande magia, grande Tudo magia. que entra no cinema entra para viajar. A gente tem que falar pensando nisso, entendeu? Você vai seduzir uma pessoa para ela entrar no teu filme, entendeu? E eu acho que isso é o que faltava no filme dele, então, a capacidade e ao mesmo tempo era tão bom o roteiro e também o Nelson Xavier que fazia o delegado, o mágico, Ator, grande ator. Ah, que maravilha! Ele se encantou com aquilo, então boa parte daquele esforço que a gente viu saía dele. Mas como o filme estava ligado à mágica, faltava bala na agulha, dinheiro para produzir a mágica, a fantasia. Isso é muito caro. Por isso que eu digo, Ela é muito caro. se pudesse ter um filme que eu
se eu fosse um produtor, entendeu? Que apostaria para fazer esse filme aqui, ser esse filme que é escrito, entendeu? Aquele é um filme, mas não tem só esse, tem uma porção. Uma Claro. porção. É até filme de estrangeiro, entendeu? Que poderiam ser diferentes, né? Você fica imaginando, mas esse filme, pô, logo agora, o filme destruído. Tem filmes que são tão, assim, simples, entendeu? Sabe, eu não sei se você viu esse filme, se quem está nos ouvindo ou vendo, entendeu, conhece esse filme. Eu vi um filme chamado Nebraska. Você viu esse filme? Nebraska, eu já ouvi falar, mas não vi o filme. Esse filme é um filme interessantíssimo. É um filme, é uma historinha pequenininha, entendeu? Quase nada. É um homem que recebeu uma carta, já bem velho, ele recebeu uma carta dizendo que ele foi premiado com uma coisa que ele fez uma solicitação e ele foi premiado. Aí, então ele tem que ir em tal lugar para receber esse prêmio. Aí ele chega em casa todo feliz para isso. Já velho, né? A última coisa que ele faria na vida dele, entendeu? Segundo os filhos. Esse velho está maluco. Ele não percebe que aquilo é um anúncio. Mas ele botou na cabeça que é verdadeiro. Ninguém quer participar daquela loucura dele, mas ele quer ir de qualquer maneira naquele lugar. E aí o filho dele, que era uma pessoa que quase não se comunicava com ele, resolve conhecer o pai. Sabe? Resolve dar uma mão, fala assim, vai junto. E nessa viagem eles se conhecem. É um filme lindo, é simples. É uma aventura para dentro de si mesmo. É uma viagem para dentro. É tão lindo esse filme. E é um filme que você fica pensando assim, não é um filme caro. É um filme relativamente barato. Poucos atores. Todos os atores são absolutamente extraordinários, como a maioria das vezes que a gente vê dos atores do cinema que se faz lá fora, não só aqui tem muitos atores maravilhosos, mas o cinema que vem da Inglaterra, dos Estados Unidos, o nível O dos nível é atores muito é bom, alto. maravilhoso. Walter, Maravilhoso. vamos então, Walter, vamos fazer um bate-bola agora. Eu vou falar uma palavra e você vai me responder apenas com uma palavra, tudo bem? Tá. Eu falo pra caramba. Nada, imagina, mas é bom te ouvir e é bom os espectadores te ouvirem, né? É sempre muito bom. Walter, vamos lá. Diretor, Uma palavra? uma Maestro. palavra. Maestro. Autor, Pensador. saudade, Podia ser mocidade, mas não é. Saudade é gente. cumplicidade, Amor. Niterói, Infância. amizade, Respeito. amor, Amor. Vida. utopia, Fé. família, A meu corpo é tanta coisa. E vem, sabe o que vem a cabeça? Árvore. mas tem sentido. Muito bem. Walter Lima Júnior. Walter Lima Júnior? O que. Uma palavra? Eu sou muito Uma palavra. complicado. Eu sou muito complicado com a palavra.
Eu posso me dizer um sonhador, eu posso me dizer também um trabalhador, posso me dizer eu sou um cara que tem fé, entendeu? Eu sou um homem de fé. Eu acredito. Eu acredito. Believer. Isso Ô, Walter, me diz uma coisa. Frederico Fellini, grande cineasta italiano, diz uma vez o seguinte: cinema verdade, prefiro o cinema mentira. A mentira é sempre mais interessante do que a verdade. Se você tivesse que filmar um longa com o seguinte tema: Brasil nos tempos de hoje, como é que seria essa história? É um filme sobre a verdade e a mentira. Eu estou escrevendo esse filme. É um filme sobre a verdade e a mentira. O fake e o real. Então, dos tempos de hoje. Né? Hein? Falando dos tempos de hoje, então. Falando de como nós aceitamos isso que a gente está convivendo. A gente está convivendo com uma farsa, uma mentira. Entendeu? Como se fosse uma verdade. E a gente pode estar, inclusive, entrando por um cano monumental. Entendeu? Porque a gente não aceita a verdade. O ser humano tem dificuldade de aceitar a verdade. Né? Completamente. Muito bem, Walter. O que incomoda Walter Lima Júnior? O que incomoda? Incomoda. A pobreza me incomoda. A pobreza. Entendeu? A pobreza em vários aspectos. Entendeu? Isso me incomoda muito. Eu sou de uma geração que sonhou o Brasil. Sonhou o Brasil. O Brasil que eu sonhei, ele existe fisicamente. Você olha para Brasília, aquele cenário, aquela cenografia, é um sonho. Aquilo ali é um projeto de futuro, entendeu? Eu sou dessa geração que conviveu com isso, entendeu? Acreditou profundamente, sabe? Que a gente ia marchar para ali, para aquele lugar, ia destruir uma cidade linda do Rio de Janeiro, deixar tudo na mão do Sérgio Dourado, entendeu? E construir um mundo novo. Eu acreditei nessa modernidade brasileira, nessa pujança, sabe? Essa força que eu acho que existe. Eu conheço bastante o Brasil. Eu, durante o período, essa é uma das coisas maravilhosas que eu convivi no Globo Repórter, porque eu conheci o Brasil todo filmando, entendeu? Então, é um país absolutamente extraordinário, assim, mas assim, com surpresas, permanentes surpresas. E quando você vê que isso tudo está sendo ignorado, isso está sendo maltratado, mal administrado, mal aproveitado, as pessoas estão sendo diminuídas no seu valor, tudo isso é uma coisa muito, sei lá, a mim me incomoda. Então, a pobreza sobre esse aspecto, não apenas a pobreza de conviver esbarrando na pobreza, entendeu? Toda hora. Uma pessoa que fica te pedindo para você comprar uma bala
entendeu? Porque quer alimentar a família dela. A pobreza cultural, a pobreza de espírito, a pobreza, entendeu? Do modo geral. Sabe? De oportunidades. É demais. Hoje eu estava vendo o jornal, assim, o corte foi absoluto, entendeu? Na área da educação. Um corte estúpido na área da educação. É uma estupidez, né? É uma estupidez, né, Walter? Muito bem, Walter. Chega a ser é uma tragédia, né? Infelizmente, é uma tragédia otimista esse Brasil, né, Walter? Walter, sempre tem algo que a gente gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda, então a hora é essa. Abre seu coração e seja enforcado pelas cordas da liberdade. Fala o que você quiser, diga lá, a palavra é tua. Eu acho o seguinte, eu acho que eu tenho dado aula à distância. Então, aqui eu estou tendo uma conversa à distância. Entendeu? Esse aparelhinho que eu tenho aqui na minha mão, esse celular, é insuficiente para me manter distante das pessoas. Ele é insuficiente. Entendeu? É isso que é a lição que eu estou tendo aqui. Eu estou ficando com a minha mão dura de segurar esse celular, mas eu estou conversando com uma pessoa. Entendeu? Sim. Isso é uma coisa linda. Entendeu? Nada nos impede. Mesmo quarentena, diabo. Inclusive, a gente está sem máscara. É a tecnologia, né? Isso aí é a grande liberdade que a gente está tendo. Está fazendo sem máscara. É verdade. Muito bem, Walter. Agora chegou a hora do nosso print, do nosso registro virtual aqui na nossa live do Incomodados, juntamente com essa plateia linda e maravilhosa que está nos acompanhando exatamente nesse minuto e nesse segundo. Vamos fazer um print, que é uma foto. Atenção. Pronto, feita a nossa foto, feito o nosso print. Walter Lima Júnior, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Adorei te rever, adorei ter batido esse papo com você. Para todos nós foi uma honra e um prazer. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Luiz. Obrigado mesmo. Na próxima semana estarei com o ator Osmar Prado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês em seus respectivos celulares e computadores. Uma ótima noite, excelente semana. Fiquem com Deus e tchau para vocês. Abraço forte, Walter. Muito obrigado, tá, querido? Muitíssimo obrigado.